É importante hoje nós aprendermos que há algumas coisas que nós não devemos fazer e há algumas coisas que nós não devemos pedir quando estivermos orando. E talvez alguém diga: pastor, mas eu gosto de orar assim, é o meu jeito. E eu lhe digo, filho, nós estamos aqui para aprender. Não é porque a gente nasceu fazendo a coisa errada que a gente tem a obrigação de continuar fazendo a coisa errada. Os sábios de todos os tempos da história foram pessoas que se dispuseram em aprender. Quando o homem para aprender aquilo que Deus ensina e aceita em seu coração e torna aquilo como prática de vida, esse é o homem e a mulher sábia. Então nós não estamos aqui para ouvir a palavra e dizer: não, mas eu já faço daquele jeito, vou continuar fazendo. Não, tudo bem, é um direito de cada um, lógico. Nós estamos aqui para procurar ensinar à igreja aquilo que é certo, aquilo que é correto. Nós estamos trabalhando nessas semanas, já faz 4 semanas hoje, o 4º estudo, sobre oração. Porque a oração, irmão, nós aprendemos, ela é a coluna, junto com a palavra de Deus, com a reflexão da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, a oração é a coluna da vida do crente. O crente que ora é um crente fervoroso. O crente que ora, ele tem a autoridade do Espírito Santo, ele tem o poder do Espírito Santo na vida dele. O crente que ora, ele tem discernimento. O crente que ora, ele tem um conhecimento das Escrituras. O crente que ora, ele resiste às tentações, às lutas, às batalhas, às adversidades. Ele vence, passa pelas provações e vence elas. E o crente que não ora, ele afunda, ele naufraga. Então foi muito oportuno essa direção de Deus nos deu para tratarmos sobre esse tema, a oração. Na primeira semana, nós estudamos sobre o quê? A importância, o valor da oração. Nós vimos que todos os profetas e homens de Deus do passado, homens que Deus usou para fazer coisas prodigiosas, foram homens de oração. Depois nós vimos a forma correta de orar. Sim, como orar da forma correta? Sim. E depois, no terceiro estudo, nós vimos aqui alguns exemplos bíblicos de oração, de clamor, de súplica. E nós vimos como os homens de Deus entraram na presença de Deus para orar. Alguns chegaram ali questionando a Deus algumas coisas, outros choraram, outros se sentiram envergonhados pelo que estavam fazendo, outros estavam desesperados, outros clamaram, suplicaram, pediram urgência. Enfim, nós vimos aqui vários exemplos bíblicos de orações para que nós pudéssemos a ver esses exemplos e viver isso, aplicar isso na nossa vida de oração. E hoje nós vamos ver algumas coisas que nós não devemos fazer nas orações e outras coisas que nós não devemos pedir em uma oração. E a primeira coisa que nós não devemos fazer numa oração são as vãs repetições. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, no versículo 7, aonde o Senhor Jesus dá-nos ali uma lição sobre oração, e ele fala sobre as vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículo de número 7, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Amém? Então o que Jesus está dizendo? Que quando nós estivermos na presença dele, orando, nós não devemos usar de vãs repetições. E quando nós falamos de vãs repetições, irmãos, nós lembramos de quê? Das rezas da igreja católica. O terço, o Pai Nosso, a Ave Maria, e aí o camarada tira ali, vou rezar um terço. Ele reza um Pai Nosso e 10 Ave Maria, mais um Pai Nosso e mais 10 Ave Maria. Isso são vãs repetições. É uma oração que não está sendo aceita no céu, uma oração que não está sendo atendida, respondida. Primeiro porque, claro, está sendo o intercessor ali, está sendo alguém que não é Jesus, e o único intercessor é Cristo, obviamente, né? E outra porque é uma oração que está sendo repetitiva, uma coisa vaga, uma coisa sem propósito, uma coisa sem derramar o coração, sem derramar da alma, sem sinceridade. É apenas uma coisa ensaiada, apenas uma coisa ali criada pelo homem, ensaiada, sem sentido, sem emoção, sem nada disso. Então, as rezas da igreja católica é um equívoco. Nós vimos também vãs repetições, irmão, nas orações ensaiadas das igrejas evangélicas. Orações, sim,
ensaiadas, onde eles ficam ali fazendo algumas orações do tipo, repita isso comigo, diga desse jeito, fale dessa maneira, né? Aí na hora de expulsar o demônio, sai, 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 como se aquilo fosse, irmão, uma oração aceita por Deus. E tem pessoas que vão sempre fazer, evangélicos que aprendem nas igrejas, né? Fazem sempre a mesma oração, do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, com as mesmas palavras. E na mesma oração, ele repete sempre a mesma coisa que ele está pedindo, a mesma coisa que ele está apresentando. Orações repetitivas, vãs repetições, ele diz. Que isso não será atendido, porque ele diz que isso é vão. Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que pensam que pelo muito falar vão ser ouvidos, né? E Jesus está dizendo aqui que não, que nós temos que ter cuidado com essas vãs repetições. Nós vemos aí nas igrejas evangélicas e católicas, por exemplo, oração do amanhecer, oração do entardecer, oração do anoitecer, oração da proteção, oração forte, oração poderosa e etc, etc, etc. E tudo isso já está ensaiado. Muitas vezes tem até um papelzinho já com aquela oração escrita. Tem evangélicos que já tem aquela oração escrita, pregada na parede de casa, ali encostado na cabeceira da cama, e toda noite ele pega ali aquele livrinho, ou aquela oração que ele recebeu na igreja, e ele vai fazer ali aquela oração, daquela mesma forma, daquela mesma maneira. Então isso existe hoje dentro das igrejas evangélicas. Sim, o texto de Mateus 6 e 8 diz que Deus já sabe o que nós precisamos, antes mesmo de nós lhe o pedirmos. Então se Deus já sabe que nós precisamos, antes mesmo de nós lhe pedirmos, então nós não precisamos, na mesma oração, ficar repetindo a mesma coisa que a gente está falando, Pai nosso que está no céu, 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 Pai nosso que está no céu. Que oração é essa? Ah, pastor, mas foi a oração que Jesus ensinou como, lá em Mateus capítulo 6. E você viu em Atos os apóstolos orando alguma vez dessa maneira? Você não vê em Atos os apóstolos orando dessa maneira. Ali foi uma oração modelo. E Jesus ensinou como orar, ele deu um modelo de oração. Em nenhum momento nas orações dos apóstolos, no livro de Atos, que mostra algumas orações, você vai ver eles orando o Pai Nosso. Eles tomaram aquilo como modelo. Você vê a oração da igreja ali em Atos dos Apóstolos. E você vê eles levantando a Deus em oração, mas você vê o quê? Eles sendo espontâneos. Eles apresentando de fato o momento que eles estão vivendo. Porque, irmão, é tudo sem sentido você fazer essas orações ensaiadas. É tudo sem sentido, você está passando uma luta, um problema, uma adversidade, e você vai rezar um Pai Nosso. Aí você está passando problema no casamento, problema com a família, problema financeiro, problema de saúde, aí você vai rezar 8 Pai Nosso. Isso não está expressando o que você está passando. Isso não está expressando o que você está vivendo. Isso é uma reza, uma oração repetitiva, que não vai trazer proveito nenhum para aquele que está apresentando essa oração. Amém? Então você tem que ter cuidado, irmão, e você não está aí fazendo vãs repetições na sua oração, como se Deus não estivesse ouvindo o que você está pedindo. Quando nós dissemos, irmãos, que não se deve usar de vã repetição, é claro, né, que você pode apresentar os mesmos problemas e as dificuldades a Deus sempre em oração, mas não naquela oração ensaiada. Claro, enquanto o teu problema não se resolver, você pode orar hoje, de manhã, pode orar de tarde de novo, mesmo apresentando o mesmo problema, pode orar amanhã de novo apresentando o mesmo problema. Aliás, você deve fazer isso. Agora, o que você tem que ter cuidado é isso que ele está falando, aquela coisa repetitiva, ensaiada, que não tem sentido algum, porque era assim que alguns judeus oravam, era assim que alguns judeus faziam as orações, era algo que não era espontâneo. Vamos orar o Salmo 91, alguns judeus faziam isso, aí estava lá toda hora orando o Salmo 91, aquela coisa repetitiva, que não estava expressando a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Então esse tipo de oração repetitiva não vai funcionar na presença de Deus, porque a oração, ela deve ser espontânea, que vem de dentro do nosso íntimo, e não uma coisa ensaiada, mecânica, aquilo que alguém ensinou, olha, ora desse jeito, porque eu orei desse jeitinho aqui, e aconteceu a bênção, o milagre aconteceu. Ora, usa essas palavras aqui, coloca desse jeito, primeiro tu diz o A, depois tu diz o B, depois tu diz o C, dessa sequência, desse jeito, e não quebre a corrente. Isso é cara de evangélico, irmão, isso é cara da igreja evangélica, né? Então isso é
uma forma de orar que nós precisamos mudar. Eu tenho certeza que talvez haja aqui entre nós pessoas que ainda estejam orando dessa maneira, desse jeito, né? Dessa coisa repetitiva, essa coisa ensaiada, né? É gente que vai orar e toda a vida a oração é do mesmo jeito, a mesma coisa, as mesmas palavras, e ele nunca expressa o que de fato está no coração dele. E se ele orar 3 vezes por dia, é do mesmo jeito a oração. E se ele for passar meia hora orando, ele passa meia hora falando a mesma coisa e apresentando os mesmos problemas e as mesmas dificuldades, como se Deus não tivesse ouvido a primeira vez que ele orou, ou no primeiro momento que ele colocou diante do Senhor, certo? Repito, não é que você não possa clamar a Deus pelas mesmas coisas todos os dias, claro que pode e deve. Nós temos exemplos bíblicos disso, né? Aquela viúva que importunou aquele juiz pela mesma causa todo dia, né? Só que não era uma coisa ensaiada, era uma coisa espontânea, era uma coisa que vinha de dentro, era uma necessidade. Ela estava ali clamando, suplicando, buscando, pedindo, implorando a solução. E é assim que nós temos que fazer. Mesmo que eu vá pedir a Deus todo dia, por exemplo, o marido está desviado, e você for apresentar de manhã, de tarde, de noite, o marido desviado, você vai sempre apresentar com o coração derramando, você sempre apresentar com clamor. Não vai ser aquela coisa ensaiada que você aprendeu, que alguém ensinou, né? Sempre deve ser espontâneo e voluntário, e apresentar de fato o que está em nosso coração, a oração, para que Deus possa receber. E nada de repetitividade na mesma oração. Amém, pessoal? Então, se apresentou a oração e já pediu aquilo, então não adianta, daqui a pouco já começa a pedir de novo, aí daqui a pouco já pede de novo, daqui a pouco já pede de novo, já pede de novo, na mesma oração. Então tenha cuidado com isso, tá? Porque Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós lhe o pedirmos. Amém, pessoal? Não é que você não possa passar meia hora orando pelo mesmo problema, é claro que você pode. Você está clamando ali, está suplicando, está implorando, mas não com palavras ensaiadas, não com palavras repetitivas. Um derramar, por exemplo, um clamor ali, você vai começar a orar ali, você não marca tempo que você vai orar, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e você está clamando por uma causa, né? Se derramando, suplicando, como Daniel, a oração de Daniel que nós vimos aqui na semana passada. Daniel, ouve, Senhor, atende ao Senhor, responde ao Senhor, fala, Senhor, faz, Senhor, diz, Senhor, manifesta, Senhor. Era uma oração espontânea, era uma oração voluntária, que ele estava apresentando a mesma causa, mas não eram palavras ensaiadas. Amém? Entendeu isso aí? Né? Então, porque tem aquela oração, né? Tem várias orações, cada santo tem sua oração. Tem a oração do Santo Expedito, tem a oração do São Francisco, né? Tem a oração do Santo Antônio, casamenteiro, para poder dar um casamento. Então, esse tipo de oração, essas orações, rezas, elas não funcionam diante do Senhor, né? E elas estão presentes na igreja evangélica, e muitos evangélicos também estão viciados com esse tipo de oração ensaiada, né? Com esse tipo de oração que não tem mais nada a ver. Quando eu era da apostasia, das heresias, tinha um negócio do eu determino, né? Eu determino para aqui, eu determino para colar, eu determino isso, aquilo outro. Que negócio de determina coisa nenhuma, rapaz? Você determina nada, quem determina as coisas é o Senhor, né? Deus é quem determina o que vai ser. Por que você determinou tanta coisa e nada aconteceu do que você determinou, né? Se você determinasse alguma coisa, tinha acontecido, né? Então, como não é que você que determina, é Deus quem determina isso. Então, vamos deixar de lado essas orações ensaiadas do neopentecostalismo e de algumas igrejas pentecostais, e vamos ser espontâneos e voluntários nas nossas orações. Outra coisa, segunda coisa que nós nunca devemos fazer, nós nunca devemos orar para nos mostrar para as pessoas e nem tentar parecer que nós somos os super homens de oração. Está lá em Mateus 6, né, do versículo 5, ele diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Então o que isso está dizendo para nós? Que nós nunca devemos orar para tentar mostrar, para tentar parecer que nós somos os super-homens de oração. Se eu orar, irmão, para me mostrar, para me exibir, ele disse que eu já recebi minha recompensa. O quê? Um elogio de alguém. Então, ele ensina isso. Nós nunca devemos orar para se amostrar. Nunca.
Opa, lá vem um irmão ali, vou começar a orar para ele ver que eu estou orando. Né? Sempre tem pessoas que fazem isso. Tem, irmão. Tem pessoas no nosso meio, dentro da igreja. Eu não estou aqui apontando esse ou aquele. Estou dizendo que tem gente da igreja que faz isso. Que ora para se amostrar. Que ora para se exibir. Que ora para aparecer. Né? Se ele vai subir um monte, ele tem que dizer para todo mundo que ele vai subir um monte. Se ele vai fazer uma vigília pessoal, ele tem que dizer para todo mundo que ele vai fazer uma vigília pessoal. Se ele vai para um lugar orar ali, ele tem que dizer para todo mundo que ele vai orar, porque ninguém vai estar lá vendo, então ele tem que dizer, porque ele quer aparecer, para as pessoas acharem que eles estão, verem que eles estão orando. E por quê? Então ele diz aqui que se nós orarmos dessa maneira, para nos mostrar, nós não vamos ter resposta de Deus, nós não vamos ter recompensa do Senhor na nossa oração que nós estamos fazendo. Então, irmão, se você é uma pessoa que está se desgastando em orar para se mostrar, se desgastando em orar para aparecer, para as pessoas poderem ver e dizer que você ora muito, né? Você ora muito, então você está perdendo o seu tempo. Deus não está ouvindo a sua oração. Por quê? Porque ela está sendo feita com o propósito errado. O seu coração, o intuito, o que está impulsionando você a orar, é o impulso errado. São os propósitos errados. Então, o Senhor diz o que para nós? O Senhor nos ensina a orar em secreto para que nós sejamos recompensados no versículo 6, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que vê o que está em secreto te recompensará, tá? Então ele diz que se nós queremos orações atendidas, se nós queremos orações respondidas, devemos orar em secreto a Deus. Ninguém precisa saber o quanto nós oramos. Ninguém precisa saber o quanto tempo nós gastamos em oração, ou nós investimos, ou vivemos em oração. Ninguém precisa saber quantos dias a gente ora. Ninguém precisa saber que você está indo para um lugar orar. A não ser, claro, que isso seja uma coincidência, uma coisa que aconteça, né? Obviamente, né? Mas não que você vai fazer para aparecer, para se mostrar. Alguém viu, ou percebeu, ou descobriu, ou de repente no momento a pessoa viu que você estava orando. É outra coisa, claro, né? Mas outra coisa é a gente fazer para se mostrar. Então ele disse que nós não devemos orar para se amostrar, porque nós estaremos sendo hipócritas, né? Os fariseus faziam muito isso. Eles eram homens que procuravam seguir a lei, embora criaram muitas outras tradições que contrariavam a lei. E os fariseus eram pessoas que achavam que tinham justiça própria para se salvar, né? Que eram pessoas, eles achavam si mesmo que era bom, eles se achavam bons. Então eles costumavam muitas vezes ficar nas ruas, nas esquinas, em algum lugar ali orando para poder aparecer para as pessoas, né? Então isso era algo equivocado, para se amostrar. Eles usavam também aqueles tefilins, né? Aquelas caixinhas penduradas aqui na testa, que continha passagens bíblicas, né? E aquilo ali, eles usavam aquilo ali apenas para se exibir, apenas para se mostrar, como testeira entre os olhos deles, né? Então usavam apenas para se mostrar. Franjas, você lembra que Jesus fala que eles alargam as franjas dele, encompriram as suas vestes, mas na verdade não passam de hipócritas, não passam de hipócritas. Então a oração de fato ela deve ser algo secreto, pessoal, entre eu e o Senhor, amém? Não que você não possa orar numa praça. Você está sozinho na praça, você pode. Não que você não possa orar na praça. Não que você não possa, ali de repente você sentou na calçada da casa, não possa ali fazer uma oração, está no espírito de oração. Não é isso que ele está falando, né? Porque senão daqui a pouco, o pastor, isso não era para ninguém ver eu orando, então eu estou dirigindo com vontade de orar, não posso orar. Eu estou andando na rua com vontade de orar, não posso. Estou dentro do ônibus com vontade de orar, não posso. Não é isso, irmão. Não é isso. Se você for fazer para se mostrar, aí claro. Mas se você vai estar orando ali, porque realmente deseja orar, tem vontade de orar, e ama estar na presença de Deus orando, e você tem mais é que estar orando mesmo. Agora, nunca fazer isso para se mostrar. Nunca fazer isso para se exibir, amém? Ora dentro do ônibus, ora dirigindo o carro, ora sentado na praça, ora sentado na calçada de casa, ora em qualquer lugar, mas que nunca seja o propósito do seu coração para se exibir, para se mostrar, né? Uma terceira coisa que nunca devemos fazer na oração é nos exaltar e nos justificar a nós mesmos. Outra coisa, nunca numa oração nós devemos nos exaltar e nos justificar a nós mesmos. Vamos lá em Lucas capítulo 18, no verso 10 ao 14. Lucas capítulo 18, no versículo 10
ao versículo 14. Ali a parábola do fariseu e do publicano, né, que foram ao templo orar, onde está escrito assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse o Senhor Jesus, que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. Então o fariseu estava lá orando em pé, olhando para o céu, se achando cara, se achando tal. E olha a oração dele: Senhor, muito obrigado, que eu não sou igual aos outros homens, eu não sou igual a esse publicano que está aqui, que é um ladrão, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu dou esmola, eu dou oferta, eu ajudo os pobres. Muito obrigado, Senhor. Uma oração soberba, uma oração arrogante. E a oração nunca deve ser feita, irmão, com prepotência, com arrogância. A oração nunca deve ser feita com orgulho, com soberba. Nós não somos nada diante de Deus, irmão. Ninguém é nada diante do Senhor. Pode ser a melhor pessoa que esteja aqui dentro, que esteja me ouvindo essa palavra, a melhor pessoa, a pessoa mais bondosa, mais piedosa. Você não passa de um pecador na presença de Deus. Você não passa de um pecador regenerado pela graça e pela misericórdia, e não tem nada a ver com as tuas boas obras. Tanto faz um traficante, como um viciado, um drogado, ou um pastor, um bispo, um presbítero, um ancião, ou qualquer um de nós, meu irmão, quando for dobrar diante da presença de Deus, tem que ser se humilhando. Tem que ser se humilhando. Não está ali com soberba. Tem gente que ora assim: ah, Senhor, o Senhor sabe, né, Senhor? Olha, Senhor, deu meu dízimo esse mês, né? E Deus perguntou: meu filho, mas quem mandou você dar dízimo? Que o dízimo é mais obrigatório. O dízimo foi abolido na lei. A lei sacrificial foi abolida e o dízimo também foi embora. Senhor, eu peguei o envelope também, Senhor, eu dei minha oferta, viu, Senhor? Eu também dei. Claro que as pessoas não falam dessa maneira, né? Lógico. Mas lembra aí quando você era das heresias? A gente pensava mais ou menos assim, ou não era que vinha no coração? Era, meu irmão. Era. Eu lembro demais que era o que acontecia comigo, e não tenho nenhuma dúvida que acontecia com algum de vocês também. Quando a gente jejuava, a gente não dizia: Deus, eu mereço. Não, mas no coração da gente a gente achava que merecia, não é verdade? Irmão. Quando a gente dava o dízimo, a gente não dizia para Deus: ó Deus, eu dei o dízimo. Não, mas no coração da gente a gente se achava merecedor de receber alguma coisa. Quando a gente passava um dia que a gente dedicava 2 horas em oração, ou falei, a gente saía dali se achando que estava merecendo alguma coisa na presença de Deus. É esse sentimento que Jesus está falando. Não é que nós vamos estar se amostrando, dizendo para Deus: Senhor, eu mereço. Nós nunca vamos falar isso, mas o nosso coração diz e Deus escuta. Então, por mais que você dê ofertas, por mais que você dê contribuição, por mais que você dê aos pobres, por mais que você venda tudo e dê aos pobres, os necessitados, por mais que você tire o sapato do seu pé e ande descalço para dar para um mendigo que está descalço, mas que você tire a camisa do seu corpo e saia sem camisa e dá para alguém que está nu, meu irmão, você não passa de um servo que deve se humilhar na presença do Senhor. Só isso. Nunca, escute, irmão, nunca ore a Deus com exaltação. Nunca se ache: Senhor, eu fiz, Senhor, eu fiz. Nunca. Lembra do que Jesus falou? Depois de terem feito tudo, deve dizer o quê? Somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi ordenado. Servos inúteis. Depois de ter feito tudo, e algum de nós está fazendo tudo? Então nós não podemos nem dizer que somos servo inútil. Um homem só pode dizer que é um servo inútil quando ele tiver feito tudo que Jesus mandou. E nenhum de nós aqui está fazendo. Então nós não podemos nem ser chamado ainda de servo inútil. Amém? Então, irmão, a oração deve ser sempre com humilhação, com quebrantamento, vendo quanto você é pequeno e o quanto Deus é grande, o quanto você é insignificante, desprezível,
e o quanto Deus é soberano, é eterno. Sempre que você for se prostrar aos pés do Senhor, que o sentimento seja esse, de temor e tremor por estar na presença do Deus Altíssimo. E não como aquele fariseu lá: Senhor, eu dei, Senhor, dízimo, eu jejuei, eu orei, não sou igual aos outros homens. Isso, Jesus disse, esse aí continuou em pecado. Mas o publicano, o miserável, o pecador, batia no pé e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Já disse, esse aqui saiu justificado. Por quê? Porque se humilhou, porque desceu. E Jesus disse que aquele que se exalta, mesmo na oração, o sentimento, tira de teu coração esse sentimento de que você merece alguma coisa diante de Deus, que você não merece nada. Um pregador, certo dia, disse para um garoto, disse: filho, nunca peça a Deus o que você merece, porque se você pedir a Deus o que você merece, você vai ser jogado no inferno. Que a única coisa que você merece é ser jogado no inferno. Sempre que você for pedir a Deus, peça por misericórdia, compaixão. Já viu? Aquele crente que faz alguma coisa por um pobre necessitado, ele sai dali, meu irmão, já sai todo inchado. Ele já sai todo se achando. E achando que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa na vida dele naquela hora. E Deus não tem obrigação de nada. Então, irmão, nunca a oração deve ser feita com arrogância, com prepotência. Nunca. Coloque isso no teu coração, pelo amor de Deus. Está aprendendo aí, amém? Nunca ore com arrogância, com prepotência. Sempre seja humilde nas suas orações. Nunca se ache merecedor diante de Deus em nada. Sempre se ache imerecedor de tudo. Mais que Deus tenha feito na sua vida, não acha que é porque você merece. Diga: Senhor, tudo que o Senhor tem feito é pela tua misericórdia e graça, porque eu não sou merecedor do que o Senhor está fazendo. Sempre deve ser dessa maneira. E uma quarta coisa, amados, que nós nunca devemos pedir, nós nunca devemos pedir coisas para gastar com nossas próprias vaidades e deleites. Nunca, jamais. Nunca você deve se pôr de joelho para pedir a Deus alguma coisa para gastar com vaidade e prazeres da vida. Vá lá para Tiago, capítulo 4. O que é que as igrejas estão aprendendo? A cobrar de Deus em oração, é ou não é? O que é que as igrejas estão ensinando? Pedir a Deus o melhor dessa terra, né? Pedir a Deus riquezas, grandezas. É isso que eles estão ensinando. Para quê? Para ostentar. Pedindo riquezas, grandezas, posses, para ostentar, para aparecer, para se tornar importante e poderoso. Mas olha o que é que Tiago diz aqui. Tiago diz no capítulo 4, no versículo 3: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites ou prazeres. Pedis e não recebeis, porque o quê? Pedis mal, para quê? Para o gastardes em vossos deleites. Então ele está dizendo o quê? Que quando eu peço alguma coisa por vaidade, para gastar nos meus deleites, o que é que Deus faz? Ele não dá. Ele não dá. Não podemos pedir a Deus coisas para gastar com vaidades e deleites. Isso não é o tipo de oração que agrada a Deus. Eu não posso me colocar diante de Deus de joelho para pedir a Deus uma mansão na beira da praia. Eu não posso me colocar de joelho em oração a Deus para pedir a Deus riquezas, para pedir a Deus conquistas, para pedir a Deus grandezas. Eu não posso fazer isso, porque Ele está dizendo que Deus não vai dar. Eu não posso estar diante de Deus para orar, diante de Deus para pedir Land Rover, para pedir carro de luxo, para ostentar. Ele diz: Deus não vai dar. Ah, mas por que fulano orou e teve? Deus não deu. Ele foi porque ele tinha dinheiro e comprou, mas não era a vontade de Deus que ele comprasse. Ele está dizendo aqui, irmão, pediu e não recebeu, porque pediu para gastar em seus próprios prazeres. O texto está falando de quê? O texto está falando de inveja. O texto está falando de cobiça. O texto está falando de pelejas pelas vaidades da vida. Esse tipo de oração, ele não agrada a Deus. Não agrada. Está orando aí a Deus pelas vaidades da vida,
para Deus lhe dar coisas para você aparecer, ostentar, enquanto há pessoas que mal têm o que comer, e você está querendo aparecer, Deus não vai dar, Deus não vai fazer. Não peça, não peça. Amém, pessoal? Nós estamos aprendendo coisas que nós não devemos fazer, e coisas que nós não devemos pedir em oração, e essa é uma delas. Eu olho para a igreja evangélica hoje, irmão, eu vejo o povo só sabe pedir riqueza para Deus. Ah, pastor, que eu cheguei aqui, já conquistei o meu primeiro milhão, e agora eu estou no sentido do segundo milhão. Ah, porque eu cheguei aqui, pastor, eu não tinha nenhuma bicicleta para andar, agora eu tenho uma Land Rover, agora eu tenho um Camaro, agora eu tenho um Porsche, e agora meu novo projeto é um carro que foi lançado aí, que é 3 milhões de reais. Isso, meu irmão, isso não é projeto alinhado com a vontade de Deus. Não se deve colocar essas coisas supérfluas, efêmeras, temporais em oração, não agrada a Deus. O texto está falando. Se for pedir a Deus, peça as necessidades, e não grandezas para ostentar, para aparecer. Amém, pessoal? Tem muita gente, mas tem muita gente pedindo isso nas igrejas. É só o que tem. Só o que tem. Um crente dobra o joelho: Senhor, eu quero ficar rico. Senhor, eu quero muito dinheiro. Muito, Senhor, eu quero o melhor dessa terra. Quero comer caviar, Senhor. Quero morar numa mansão na beira da praia, Senhor. Eu quero o melhor carro, eu quero as melhores roupas, eu quero as melhores joias, eu quero o melhor de tudo, Senhor. Olha, presta atenção, que oração é essa? Uma oração de um avarento, uma oração de um cobiçoso, de um invejoso, oração de alguém que não conhece a vontade de Deus, né? E tem muita gente que se propõe a pedir isso em oração, quando na verdade a Bíblia diz que Deus, Ele lhe dará as coisas necessárias, porque Deus é o nosso provedor. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 31 ao 34 diz assim, ó: não andeis pois inquieto, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que está falando na oração? Que nós não devemos estar preocupados a Deus pedindo coisas materiais. Que nós não devemos estar ansiosos ou preocupados pedindo a Deus coisas materiais. Nós devemos tão somente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele promete que proverá o nosso sustento. O texto não está prometendo riqueza, o texto não está prometendo mansão, o texto não está prometendo carro importado, o texto está prometendo suprimento das nossas necessidades. Nossa necessidade. Olha a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou o modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. A riqueza nossa de cada dia nos dai hoje. As mansões da terra nos dai hoje cada dia, é isso? O melhor dessa terra nos dá, multidões, muita coisa nos dá hoje. É isso que ele diz, não? O que é que ele diz? Aquele ali pode ficar ligado. O que é que ele pede? O pão de cada dia. Ele não pediu nem para amanhã. Ele não pediu nem uma feira por mês. Ele disse: Senhor, me dá só o pão de hoje e está bom. Aí amanhã está: Senhor, me dá só o pão de hoje e está bom. O pão nosso de cada dia. Então o que está ensinando aqui, irmão? Está ensinando, irmão, a pedir de fato as coisas que Deus vai fazer, que Deus vai dar. Sim, meu irmão. Então ele está falando isso, que nós devemos crer que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É viver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que Ele ensina a ajudar os pobres necessitados. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Socorrer as viúvas, os órfãos. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sim. Andar em justiça, em retidão, em santidade. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
obedecer a palavra de Deus, isso é buscar o reino de Deus pelo lugar. Então, quando nós fazemos isso, aí Deus, Ele vai cuidar de nós, como Ele cuida dos lírios do campo, como Ele cuida dos passarinhos, né? E como Ele cuida de todas as outras coisas, Ele vai cuidar de nós também. Mas Ele está falando aqui do suprimento das necessidades. Então não peça, irmão, em nome de Jesus, não peça a Deus coisas para você esbanjar nos seus próprios prazeres. Conheci um irmão lá no interior, alguns anos atrás, e esse irmão chegou para mim um dia, eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse: irmão, ora a Deus para Deus me dar uma Hilux. E eu olhei para ele na hora, e para que tu quer uma Hilux? Isso não é porque quando eu for para o culto vai dar para pegar os irmãos e levar ele para o culto. Eu disse para ele: você quer se mostrar, por que você não leva os irmãos para o culto no golzinho que você tem? Né? Se Deus visse você levando os irmãos para o culto no golzinho que você tem, aí talvez Deus até te desse uma doblô, ou uma Kombi, ou um micro-ondas, ou um ônibus, né? Mas pedir um carro desse e dizer que é para levar os irmãos para o culto, quando eu tenho um carro e não estou levando ninguém para o culto, isso vai enfiar na cabeça de quem, meu irmão? De que um bobinho que acredita, né? Então, meu irmão, isso são petições que Deus não se agrada, que Deus não quer que nós façamos, tá? Isso revela que nós não estamos conhecendo a vontade de Deus. Uma quinta coisa que nós nunca devemos orar é em favor de alguém que cometeu pecado para a morte. Isso aqui é complicado. Vamos lá para 1 João 5, versículo número 16. Isso aqui é uma oração que nós nunca devemos fazer. 1 João, capítulo 5. Primeira João capítulo 5. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia. Então, vamos ler. Capítulo 5, verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Meu Deus do céu. Irmãos, eu tive dando uma estudada sobre esse texto, e eu pude ver que há várias interpretações, porque é um texto obscuro. É um texto obscuro. É um texto que ele diz que se você vir seu irmão cometendo um pecado que não seja para a morte, pode orar que Deus vai responder. Mas se você vir seu irmão cometendo um pecado que é para a morte, não ore. Não ore, porque Deus não vai ouvir. Não ore. Então ele está dizendo aqui que há pecado, há coisas que as pessoas cometem e que não adianta. Há um tipo de pecado que é para a morte, que as pessoas cometem, que não adianta orar, porque Deus não vai responder. E esse pecado para a morte, uma das interpretações desse texto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Marcos capítulo 3, no verso 28 e 29, Jesus disse: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Porém, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, é uma dos raciocínios. Há muitas interpretações nesse texto, nesse versículo. Muitas, no decorrer dos séculos, estudiosos, eruditos, homens capacitadíssimos, homens de Deus, né, buscaram mergulhar nesse texto e alguns trouxeram algumas interpretações, certo? Porque há várias interpretações nesse texto. É um texto muito obscuro, mas tinha que ser trazido hoje para os irmãos, certo? E uma das interpretações muito coerente é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que não tem perdão. Então, se alguém blasfemou contra o Espírito Santo,
Então não adianta eu orar por ele, porque Deus não vai ouvir. E se alguém cometeu pecado para a morte, por isso eu não digo que ore, digo que não ore. Ele está falando aqui. Então, se o pecado foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, então não adianta orar, porque isso não vai ter perdão. Não vai ter perdão. E não adianta, né? Pode ser crente, pode ser católico, porque às vezes o cara pode blasfemar contra o Espírito Santo no tempo da ignorância, como diz, né? Mas aqui não tem esse negócio não, filho. Blasfemou contra o Espírito Santo, pode ser macumbeiro, pode ser bandido, pode ser crente, pode ser pastor. Não vai ter perdão. Seja quem for, não vai ter perdão. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando nós conscientemente sabemos que é o Espírito de Deus que está operando ali, como os fariseus sabiam. A Bíblia diz que muitos fariseus creram em Jesus, só não se juntaram a ele porque, por causa da glória dos homens, que eles amaram mais a glória terrena do que a glória de Deus. Então eles sabiam ali, eles creram em Jesus. Se eles creram em Jesus, logo souberam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus e que obviamente ele tinha o Espírito Santo. Mas como eles levaram, irmã Socorro, aquela situação ali por uma disputa religiosa, como uma disputa política, então eles estavam mais preocupados com a religião deles do que em seguir o Messias, do que em seguir o Filho de Deus. Então logo eles usaram de todas as maneiras para difamar Jesus, para tentar impedir o povo de seguir Jesus, porque as multidões estavam indo seguir ele. E como as multidões estavam indo seguir ele, por inveja, muitas vezes a Bíblia diz que ele estava com inveja, e outras vezes a Bíblia diz que ele sabia quem era Jesus. Muitos creram nele, mas não se uniram a ele. Então quando eles diziam que Jesus estava expulsando demônio por Belzebu, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, sabia que Jesus era o Messias, sabiam, criam nele, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônio por Belzebu, e ele sabia muito bem que não era. Ele estava só tentando manchar a imagem de Jesus para poder ganhar mais gente por partido deles. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Quando eu sei que é o Espírito Santo, quando eu sei que é Deus que está operando ali, e eu vou e lanço um insulto, uma blasfêmia, então ali eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, certo? Quando você faz isso inconscientemente, sem saber, é claro que você não está blasfemando, né? Se você não, por exemplo, irmão, você está expulsando esse demônio aí, é pelo dedo do Satanás, né? Vamos dizer assim. Então, mas você não sabia que era pelo Espírito Santo, você não blasfemou, você não sabia. Mas se você soubesse que era pelo Espírito Santo, e você estava ali só querendo disputar com o irmão, para poder o teu ministério crescer mais do que o dele, e tirar o povo de lá, né? Então você estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia é uma blasfêmia, que a blasfêmia, ela é considerada quando essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é considerada quando ela é dita de uma forma consciente. Como os fariseus estavam blasfemando de uma forma consciente, porque eles sabiam, eles criam que Jesus era o Filho de Deus, e ainda assim eles continuavam insistindo em não segui-lo, e ainda por cima dizendo essas coisas. Outra interpretação que nós podemos ter desse texto, não orar por aqui. Então, blasfemou contra o Espírito Santo, não adianta orar, não vai ter perdão para ele, né? Outra interpretação é o pecado premeditado. Outra interpretação do que seria esse pecado para a morte. O que é um pecado para a morte? Não se deve orar por ele. É um pecado premeditado, sem arrependimento e contínuo contra o Espírito Santo. Como no caso, por exemplo, de Ananias e Safira. Não precisa abrir porque é um texto muito longo, tá? Mas todo mundo aqui conhece o caso de Ananias e Safira, lá em Atos 5, do verso 1 ao 10, né? Quando Ananias e Safira venderam uma propriedade, vamos dizer, por 100 mil reais, e combinaram os dois, né? Combinaram os dois em dizer para o apóstolo Pedro, olha, nós vendemos por 50 mil propriedade. Vendemos por 50 mil. Ou seja, foi algo. Ele sabia que Pedro era homem de Deus. Ele sabia que Pedro tinha o Espírito Santo. Ele sabia que o Espírito Santo estava ali, certo? Que aquela obra era do Espírito Santo. Eles tinham consciência disso. Tanto é que eles estavam lá e trazendo a metade dos seus bens. Eles tinham consciência disso. Eles sabiam que aquela obra era do Espírito Santo. Então eles premeditaram. Disseram, olha, vamos combinar, vamos mentir. Mentiram. Vamos mentir. Vamos dizer que vendemos por 50, vamos ficar com os outros 50, que a gente tem coisa para resolver. A gente tem projetos a realizar. Olha, Pedro, nós vendemos por 50 mil o prédio lá, a nossa terra, a nossa fazenda.
Aí Pedro vai e pergunta para ele: Ananias, por que o diabo encheu o teu coração? Por que tu deixou o diabo encher o teu coração? Esse dinheiro não era teu, a propriedade não era tua, tu fazia o que queria com ela. Tu vendeu a propriedade, o dinheiro não estava contigo, tu fazia o que quisesse com esse dinheiro. Tu podia ter chegado aqui, Ananias, e ter dito: olha, Pedro, vendi por 100, mas está aqui 50, porque os outros 50 a gente vai resolver umas coisas. Amém. Mas por que tu formaste esse desígnio em teu coração? Não pecaste contra os homens, mas contra o Espírito de Deus. E ali o que aconteceu? Puf, caiu morto. Como Pedro sabia que era um pecado premeditado, aí mais 5 horas depois chega a mulher dele. E Pedro quis saber se realmente era uma coisa premeditada, né? Contínua, certo? Aí Pedro perguntou: Ananias, ô Safira, você vendeu a propriedade por 50 mil? Ele foi 50 mil mesmo, foi exatamente isso. Pois olha, tu e o teu marido armaram contra o Espírito de Deus. Está aí, ó, os pés dos que levaram o teu marido morto, e agora vão levar você também. Caiu morta. Por que Pedro a princípio não disse: ô Safira, vem cá, ó, o teu marido morreu porque mentiu contra o Espírito Santo, diga logo a verdade, não, você morre também. Por que Pedro não fez isso? Porque Pedro sabia, meu irmão, que eles estavam determinados em seus corações a pecar e a continuar pecando, e isso Pedro considerou como uma blasfêmia com o Espírito Santo, e ele sequer orou para Deus perdoar o pecado deles. Pedro não podia ter feito isso? Ou Safira, vem cá, minha filha, olha, seu marido chegou aqui, mentiu, certo? Eu não quero que você morra, ele morreu, tá bom? Diz: pedis e não recebeis, porque o quê? Pedis mal, para quê? Para o gastardes em vossos deleites. Então ele está dizendo o quê? Que quando eu peço alguma coisa por vaidade, para gastar nos meus deleites, o que é que Deus faz? Ele não dá. Ele não dá. Não podemos pedir a Deus coisas para gastar com vaidades e deleites. Isso não é o tipo de oração que agrada a Deus. Eu não posso me colocar diante de Deus de joelho para pedir a Deus uma mansão na beira da praia. Eu não posso me colocar de joelho em oração a Deus para pedir a Deus riquezas, para pedir a Deus conquistas, para pedir a Deus grandezas. Eu não posso fazer isso, porque Ele está dizendo que Deus não vai dar. Eu não posso estar diante de Deus para orar, diante de Deus para pedir Land Rover, para pedir carro de luxo, para ostentar. Ele diz: Deus não vai dar. Ah, mas por que fulano orou e teve? Deus não deu. Ele foi porque ele tinha dinheiro e comprou, mas não era a vontade de Deus que ele comprasse. Ele está dizendo aqui, irmão, pediu e não recebeu, porque pediu para gastar em seus próprios prazeres. O texto está falando de quê? O texto está falando de inveja, o texto está falando de cobiça, o texto está falando de pelejas pelas vaidades da vida. Esse tipo de oração, ele não agrada a Deus. Não agrada. Está orando aí a Deus pelas vaidades da vida, para Deus lhe dar coisas para você aparecer, ostentar, enquanto há pessoas que mal têm o que comer, e você está querendo aparecer. Deus não vai dar, Deus não vai fazer. Não peça, não peça. Amém, pessoal? Nós estamos aprendendo coisas que nós não devemos fazer, e coisas que nós não devemos pedir em oração, e essa é uma delas. Eu olho para a igreja evangélica hoje, irmão, eu vejo o povo só sabe pedir riqueza para Deus. Ah, pastor, que eu cheguei aqui, já conquistei o meu primeiro milhão, e agora eu estou no sentido do segundo milhão. Ah, porque eu cheguei aqui, pastor, eu não tinha nenhuma bicicleta para andar, agora eu tenho uma Land Rover, agora eu tenho um Camaro, agora eu tenho um Porsche, e agora meu novo projeto é um carro que foi lançado aí, que é 3 milhões de reais. Isso, meu irmão, isso não é projeto alinhado com a vontade de Deus. Não se deve colocar essas coisas supérfluas, efêmeras, temporais em oração. Não agrada a Deus. O texto está falando. Se for pedir a Deus, peça as necessidades, e não grandezas para ostentar, para aparecer. Amém, pessoal? Tem muita gente, mas tem muita gente pedindo isso nas igrejas. É só o que tem. Só o que tem. Um crente dobra o joelho: Senhor, eu quero ficar rico. Senhor, eu quero muito dinheiro. Muito, Senhor, eu quero o melhor dessa terra. Quero comer caviar, Senhor. Quero morar numa mansão na beira da praia, Senhor. Eu quero o melhor carro, eu quero as melhores roupas, eu quero as melhores joias, eu quero o melhor de tudo, Senhor. Olha, presta atenção, que oração é essa? Uma oração de um avarento.
Uma oração de um cobiçoso, de um invejoso. Oração de alguém que não conhece a vontade de Deus, né? E tem muita gente que se propõe a pedir isso em oração. Em oração. Quando na verdade a Bíblia diz que Deus, Ele lhe dará as coisas necessárias, porque Deus é o nosso provedor. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 31 ao 34 diz assim, ó: não andeis pois inquieto dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O que ele está falando na oração? Que nós não devemos estar preocupados a Deus pedindo coisas materiais, que nós não devemos estar ansiosos ou preocupados pedindo a Deus coisas materiais. Nós devemos tão somente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele promete que proverá o nosso sustento. O texto não está prometendo riqueza, o texto não está prometendo mansão, o texto não está prometendo carro importado, o texto está prometendo suprimento das nossas necessidades. Nossa necessidade. Olha a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou o modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. A riqueza nossa de cada dia nos dai hoje. As mansões da terra nos dai hoje cada dia, é isso? O melhor dessa terra nos dá multidões, muita coisa nos dá hoje. É isso que ele diz, não? O que é que ele diz? Aquele ali pode ficar ligado. O que é que ele pede? O pão de cada dia. Ele não pediu nem para amanhã. Ele não pediu nem uma feira por mês. Ele disse: Senhor, me dá só o pão de hoje e está bom. Aí amanhã está: Senhor, me dá só o pão de hoje e está bom. O pão nosso de cada dia. Então o que está ensinando aqui, irmão? Está ensinando, irmão, a pedir de fato as coisas que Deus vai fazer, que Deus vai dar. Sim, meu irmão. Então ele está falando isso, que nós devemos crer que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É viver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que Ele ensina a ajudar os pobres necessitados. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Socorrer as viúvas, os órfãos. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sim. Andar em justiça, em retidão, em santidade. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Obedecer a palavra de Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, quando nós fazemos isso, aí Deus, Ele vai cuidar de nós, como Ele cuida dos lírios do campo, como Ele cuida dos passarinhos, né? E como Ele cuida de todas as outras coisas, Ele vai cuidar de nós também. Mas Ele está falando aqui do suprimento das necessidades. Então não peça, irmão, em nome de Jesus, não peça a Deus coisas para você esbanjar nos seus próprios prazeres. Conheci um irmão lá no interior, alguns anos atrás, e esse irmão chegou para mim um dia, eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse: irmão, ora a Deus para Deus me dar uma Hilux. E eu olhei para ele na hora: para que tu quer uma Hilux? Isso não é porque quando eu for para o culto vai dar para pegar os irmãos e levar ele para o culto. Eu disse para ele: você quer se mostrar? Por que você não leva os irmãos para o culto no golzinho que você tem? Né? Se Deus visse você levando os irmãos para o culto no golzinho que você tem, aí talvez Deus até te desse uma doblô, ou uma Kombi, ou um micro-ondas, ou um ônibus, né? Mas pedir um carro desse e dizer que é para levar os irmãos para o culto, quando eu tenho um carro e não estou levando ninguém para o culto, isso vai enfiar na cabeça de quem, meu irmão? De que um bobinho que acredita, né? Então, meu irmão, isso são petições que Deus não se agrada, que Deus não quer que nós façamos, tá? Isso revela que nós não estamos conhecendo a vontade de Deus. Uma quinta coisa que nós nunca devemos orar é em favor de alguém
que cometeu pecado para a morte. Isso aqui é complicado. Vamos lá para 1 João 5, versículo número 16. Isso aqui é uma oração que nós nunca devemos fazer. 1 João, capítulo 5. Primeira João capítulo 5. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia. Então, vamos ler. Capítulo 5, verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Meu Deus do céu. Irmãos, eu tive dando uma estudada sobre esse texto, e eu pude ver que há várias interpretações, porque é um texto obscuro. É um texto obscuro. É um texto que ele diz que se você vir seu irmão cometendo um pecado que não seja para a morte, pode orar que Deus vai responder. Mas se você vir seu irmão cometendo um pecado que é para a morte, não ore. Não ore, porque Deus não vai ouvir. Não ore. Então ele está dizendo aqui que há pecado, há coisas que as pessoas cometem e que não adianta. Há um tipo de pecado que é para a morte, que as pessoas cometem, que não adianta orar, porque Deus não vai responder. E esse pecado para a morte, uma das interpretações desse texto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Marcos capítulo 3, no verso 28 e 29, Jesus disse: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Porém, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, é uma dos raciocínios. Há muitas interpretações nesse texto, nesse versículo. Muitas, no decorrer dos séculos, estudiosos, eruditos, homens capacitadíssimos, homens de Deus, né, buscaram mergulhar nesse texto, e alguns trouxeram algumas interpretações, certo? Porque há várias interpretações nesse texto. É um texto muito obscuro, mas tinha que ser trazido hoje para os irmãos, certo? E uma das interpretações muito coerente é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que não tem perdão. Então, se alguém blasfemou contra o Espírito Santo, então não adianta eu orar por ele, porque Deus não vai ouvir. E se alguém cometeu pecado para a morte, por isso eu não digo que ore, digo que não ore. Ele está falando aqui. Então, se o pecado foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, então não adianta orar, porque isso não vai ter perdão. Não vai ter perdão. E não adianta, né? Pode ser crente, pode ser católico, porque às vezes o cara pode blasfemar contra o Espírito Santo no tempo da ignorância, como diz, né? Mas aqui não tem esse negócio não, filho. Blasfemou contra o Espírito Santo, pode ser macumbeiro, pode ser bandido, pode ser crente, pode ser pastor, não vai ter perdão. Seja quem for, não vai ter perdão. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando nós conscientemente sabemos que é o Espírito de Deus que está operando ali, como os fariseus sabiam. A Bíblia diz que muitos fariseus creram em Jesus, só não se juntaram a ele porque, por causa da glória dos homens, que eles amaram mais a glória terrena do que a glória de Deus. Então eles sabiam ali, eles creram em Jesus. Se eles creram em Jesus, logo souberam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, e que obviamente ele tinha o Espírito Santo. Mas como eles levaram, irmã Socorro, aquela situação ali, por uma disputa religiosa, como uma disputa política, então eles estavam mais preocupados com a religião deles, do que em seguir o Messias, do que em seguir o Filho de Deus. Então logo eles usaram de todas as maneiras para difamar Jesus, para tentar impedir o povo de seguir Jesus, porque as multidões estavam indo seguir ele. E como as multidões estavam indo seguir ele, por inveja, muitas vezes a Bíblia diz que eles estavam com inveja,
E outras vezes a Bíblia diz que ele sabia quem era Jesus, muitos creram nele, mas não se uniram a ele. Então, quando eles diziam que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebu, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que Jesus era o Messias, sabiam, criam nele, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebu, e ele sabia muito bem que não era. Ele estava só tentando manchar a imagem de Jesus para poder ganhar mais gente para o partido deles. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Quando eu sei que é o Espírito Santo, quando eu sei que é Deus que está operando ali, e eu vou e lanço um insulto, uma blasfêmia, então ali eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, certo? Quando você faz isso inconscientemente, sem saber, é claro que você não está blasfemando, né? Se você não, por exemplo, irmão, você está expulsando esse demônio aí, é pelo dedo do Satanás, né? Vamos dizer assim. Então, mas você não sabia que era pelo Espírito Santo, você não blasfemou, você não sabia. Mas se você soubesse que era pelo Espírito Santo, e você estava ali só querendo disputar com o irmão, para poder o teu ministério crescer mais do que o dele, e tirar o povo de lá, né? Então você estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia é uma blasfêmia, que a blasfêmia, ela é considerada quando essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é considerada quando ela é dita de uma forma consciente. Como os fariseus estavam blasfemando de uma forma consciente, porque eles sabiam, eles criam que Jesus era o Filho de Deus, e ainda assim, eles continuavam insistindo em não segui-lo. E ainda por cima, dizendo essas coisas. Outra interpretação que nós podemos ter desse texto, não orar por aqui. Então, blasfemou contra o Espírito Santo, não adianta orar. Não adianta orar. Não vai ter perdão para ele. Não vai ter perdão para ele, né? Outra interpretação é o pecado premeditado. Outra interpretação do que seria esse pecado para a morte. O que é um pecado para a morte? Não se deve orar por ele. É um pecado premeditado, sem arrependimento e contínuo contra o Espírito Santo. Como no caso, por exemplo, de Ananias e Safira. Não precisa abrir porque é um texto muito longo, tá? Mas todo mundo aqui conhece o caso de Ananias e Safira, lá em Atos 5, do verso 1 ao 10, né? Quando Ananias e Safira venderam uma propriedade, vamos dizer, por 100 mil reais, e combinaram os dois, né? Combinaram os dois em dizer para o apóstolo Pedro, olha, nós vendemos por 50 mil propriedade. Vendemos por 50 mil. Ou seja, foi algo. Ele sabia que Pedro era homem de Deus. Ele sabia que Pedro tinha o Espírito Santo. Ele sabia que o Espírito Santo estava ali, certo? Que aquela obra era do Espírito Santo. Eles tinham consciência disso. Tanto é que eles estavam lá e trazendo a metade dos seus bens. Eles tinham consciência disso. Eles sabiam que aquela obra era do Espírito Santo. Então eles premeditaram. Disseram, olha, vamos combinar, vamos mentir. Mentiram. Vamos mentir. Vamos dizer que vendemos por 50, vamos ficar com os outros 50, que a gente tem coisa para resolver. A gente tem projetos a realizar. Olha, Pedro, nós vendemos por 50 mil o prédio lá, a nossa terra, a nossa fazenda. Aí Pedro vai e pergunta para ele, Ananias, por que o diabo encheu o teu coração? Por que tu deixou o diabo encher o teu coração? Esse dinheiro não era teu, a propriedade não era tua, tu fazia o que queria com ela. Tu vendeu a propriedade, o dinheiro não estava contigo, tu fazia o que quisesse com esse dinheiro. Tu podia ter chegado aqui, Anani, e ter dito, olha, Pedro, vendi por 100, mas está aqui 50, porque os outros 50 a gente vai resolver umas coisas. Amém. Mas por que tu formaste esse desígnio em teu coração? Não pecaste contra os homens, mas contra o Espírito de Deus. E ali o que aconteceu? Puf, caiu morto. Como Pedro sabia que era um pecado premeditado, aí mais 5 horas depois chega a mulher dele. E Pedro quis saber se realmente era uma coisa premeditada, né? Contínua, certo? Aí Pedro perguntou, Ananias, Safira, você vendeu a propriedade por 50 mil? Foi 50 mil mesmo. Foi exatamente isso. Pois olha, tu e o teu marido armaram contra o Espírito de Deus. Está aí, ó, os pés dos que levaram o teu marido morto, e agora vão levar você também. Caiu morta. Por que Pedro a princípio não disse, Safira, vem cá, ó, o teu marido morreu porque mentiu contra o Espírito Santo, diga logo a verdade, não, você morre também. Por que Pedro não fez isso? Porque Pedro sabia, meu irmão, que eles estavam determinados em seus corações a pecar e a continuar pecando, e isso Pedro considerou como uma blasfêmia com o Espírito Santo, e ele sequer orou para Deus perdoar o pecado deles. Pedro não podia ter feito isso? Ou, Safira, vem cá, minha filha, olha, seu marido chegou aqui e mentiu, certo? Eu não quero que você morra, ele morreu, tá bom?
nós estamos sabendo de tudo, tá? Então se arrependa aí, vamos orar. E Pedro nem orou porque sabia que não ia ter perdão. Que aquilo também seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eles tinham consciência que aquela obra era do Espírito Santo. Eles tinham consciência que aquela obra era de Deus, que o Espírito Santo estava ali. Então eles mentiram contra o Espírito Santo. Então ele considerou também uma blasfêmia. Então, irmãos, pode ser uma dessas duas interpretações, ou outras mais que possam surgir. Porém, que mais nos dá firmeza sobre esse pecado para a morte é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque em toda a Bíblia nós vemos que é o único pecado que não tem perdão. O homem pode blasfemar contra Jesus, Jesus disse isso. Pode blasfemar contra Cristo, o homem pode fazer qualquer outra coisa, mas se ele vier arrependido a Deus, Deus perdoa. Mas alguém que blasfemar contra o Espírito Santo, consciente que está blasfemando contra o Espírito Santo, ele nunca mais vai conseguir perdão de Deus. Por quê? Porque para começar, Deus vai endurecer logo o coração dele mesmo, e ele nunca mais vai sentir nem arrependimento do que ele fez, por causa da blasfêmia que ele fez. Então, irmãos, por isso muitas vezes eu digo para os irmãos, quando a gente está falando, irmão, fala o Espírito Santo alguma coisa, irmão, não fale, alguns irmãos que já andaram comigo, conversaram comigo, já viram eu falando isso com eles, irmão, não fala o nome do Espírito Santo, não fala o nome do Espírito Santo. Eu tenho medo de falar o nome do Espírito Santo. O nome do Espírito Santo não é para estar sendo mencionado. Vai que nós, nessa conversa aí e tal, de repente você vai e solta uma gracinha aí. Não fala isso não. Se for falar do Espírito Santo, meu irmão, pensa 2 vezes. Quando for falar do Espírito Santo, pense 10 vezes é melhor, antes de você falar qualquer coisa. E evita falar. Evita falar. Porque nós não temos que ter muito cuidado para não estar usando o santo nome do Senhor em vão. E, principalmente, o Espírito Santo. Porque se pecarmos contra Ele, não haverá perdão. Às vezes eu vejo o crente brincando tanto com o nome de Deus. Vejo demais, irmão. Gente que gosta de brincar com o nome de Deus, com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com o nome de Deus. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Nós temos às vezes uma brincadeira com um irmão, com outro, mas sem usar a palavra de Deus, sem usar o nome de Deus. Irmão, você está ficando com a barriguinha grande, né? Pronto, uma brincadeirinha, uma descontraçãozinha ali, natural, saudável, sadia, ali, para quebrar o gelo, sei lá, né? Mas ficar usando a palavra de Deus, o nome de Deus, o nome de Cristo, ou o nome do próprio Espírito Santo para brincar, isso não é coerente, não é conveniente para nós. Amém, meus amados? De modo algum. Nós temos que ter muita seriedade quando se trata da palavra do Senhor e das coisas do Senhor. Certo? Então, nós estamos vendo isso. Então, irmão, quando o texto está dizendo que há uma coisa que um pecado que nós não devemos orar, porque Deus nem vai perdoar, né? Então, quando o texto diz que nós não devemos orar pelos que pecaram para a morte, não é que se nós orarmos por eles, nós vamos ser punidos. Preste bem atenção. O texto diz, não, se aquele que pecou para a morte, não ore por ele. O texto disse isso, 1 João 5. Então, quer dizer, então não posso orar não, porque senão eu vou ser punido. Não, não é isso que ele está falando, tá? Você pode até orar, mas a questão é que não ore por quê? Porque você não vai ser atendido. Não ore por quê? Porque você não vai ser respondido. Não vai ser. Nós temos aí, por exemplo, o que Jeremias, né, orou pelo povo de Israel, 3 vezes. E a oração dele foi rejeitada 3 vezes. Deus já tinha determinado o mal contra aquele povo. Então não adiantava Jeremias orar. Lá em Jeremias 7, verso 16, diz assim: Deus diz para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, ou oração, e nem súplica, porque eu não te ouvirei. O povo já tinha pecado tanto, Deus já tinha dado tanta oportunidade, já tinha chamado o povo a arrependimento, e agora Jeremias está na hora, e Deus diz: Jeremias, não ore por eles. Não ore por eles, porque eu não vou ouvir a sua oração. E lá de novo em Jeremias 11, verso 14, Deus rejeita a segunda oração de Jeremias pelo povo. Tu, pois, não ore por este povo, nem levante por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. A segunda rejeição. Jeremias estava lá clamando, suplicando, chorando, e Deus disse: não ore, não ore. E a terceira rejeição da oração do profeta, Jeremias 14, 11,
Disse-me mais o Senhor: não rogue por este povo para o seu bem. Então Jeremias tentou, orou, clamou, apresentou, e Deus disse: não ore, porque eu não vou lhe atender. E de fato Deus não atendeu. De fato Deus enviou os caldeus, o rei Babilônio, Nabucodonosor, e destruiu aquela nação e matou muita gente. Deus já tinha determinado o mal. Então é isso que ele diz, irmão: se há um irmão que pecou para a morte, não adianta orar por ele. Não adianta orar. Se pecou para a morte, por esse, ele tem pecado que não é para a morte, por esse você pode orar, João disse, e Deus vai ouvir. Mas se pecar para a morte, se você vê ele pecar para a morte, não ore por esse pecado. Não ore. Por quê? Porque eu vou ser punido? Não, simplesmente porque Deus não vai ouvir. Como Deus não ouviu a oração de Jeremias. Você entendeu? Então você pode orar, pode clamar, pode pedir, mas Deus certamente não irá lhe responder. É isso que ele está falando. Então não se deve orar. Então pessoas que, outro dia eu vi, chegou a notícia a mim que tem uma igreja aí, não sei aonde, uma igreja de doido, né, só pode ser, que estão orando para o diabo se converter, né? Orando para o Satanás virar crente, se converter para não ir para o inferno. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso é uma oração em vão. Isso é uma oração que nunca vai ser respondida. Por quê? Porque já está escrito, meu irmão. Deus não vai revogar o que ele escreveu. Deus não vai voltar atrás naquilo que ele determinou, que ele escreveu, que ele... Está escrito. Está escrito. Quando Deus mandou Jonas a Nínive avisar o povo: se arrependa, que senão Deus vai destruir a cidade, o povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, Deus também se arrependeu do mal que ele ia fazer. Também não fez, porque o povo se arrependeu. Mas aí Jeremias profetizou 10 anos. Isaías profetizou mais vários anos. E muitos outros profetas, e o povo não se arrependeu. Agora Jeremias está lá clamando para Deus perdoar o povo. E Deus disse: não, esse eu não vou responder, não vou perdoar. Não ore que eu não vou perdoar. Certo? Então é isso. Então, meu irmão, nós vimos aí que a oração de Jeremias, ela foi rejeitada por 3 vezes, porque o Senhor já estava determinado em derramar o juízo sobre aquele povo rebelde, né? Então, é isso que nós temos que aprender, que entender, certo? Que há esse tipo de oração que nós não podemos fazer. Aliás, nós não devemos fazer porque não vai ser respondida. Orar, você pode até orar por isso, mas é uma oração que não vai ser atendida, certo? Então, só fazendo aqui, antes de concluir, né? Aqui uma recapitulação, alguma coisa desse tipo, né? Bem rápida, né? Que a primeira coisa que nós não devemos fazer e nem pedir em oração. A primeira coisa que nós vimos foi o quê? Que nós não devemos usar vãs repetições, tá? A segunda coisa que nós vemos, que nós nunca devemos orar para nos mostrar, tentar mostrar para as pessoas que nós somos os super homens que oram, os super oradores. Nunca devemos orar assim. Essas orações não são aceitas por Deus. A terceira coisa que nós vimos é que nós nunca devemos orar nos exaltando ou justificando a nós mesmos, tá? Nunca devemos orar nesse sentido, nos exaltando ou nos justificando por alguma obra que a gente realizou. A quarta coisa que nós vimos aqui, que nós devemos fazer, que nós nunca devemos pedir coisas a Deus para gastar com nossas próprias vaidades e deleites. Nunca devemos fazer isso. Nunca. Tudo isso vocês estão lembrados que a gente falou, né? Amém? Só recapitulando para os irmãos poderem guardar no seu coração. A quinta e última coisa que nós vimos, né? Que não devemos orar em favor de alguém que comete pecado para a morte. Que muito provavelmente, creio que 99,9999% será a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele diz que esse pecado não tem perdão. E nós vimos ali Ananias e Safira sem o mínimo de piedade ou compaixão da parte dos apóstolos. Foi muito seco o apóstolo Pedro, foi muito duro, né? Naquela hora, simplesmente ele ali mesmo não deu nenhuma oportunidade, viu que ele tinha blasfemado mesmo e acabou a história, morreu, né? Então nós vimos isso. Então temos que ter, inclusive nós temos que ter cuidado com isso, para não cometer esse tipo de pecado. O homem pode escorregar em qualquer coisa, ele pode se levantar um dia. O homem que cai em adultério, um dia ele pode se arrepender e se levantar. Um homem que matar alguém, um dia ele pode se arrepender e se levantar. O homem que mentir, que furtar, que roubar, que se prostituir, um dia ele pode se arrepender e se levantar. Mas o homem que pecar contra, blasfemar contra o Espírito Santo, blasfemar, não é pecar contra, não, é blasfemar, né? Pecar é uma coisa, blasfemar é outra, né? Então você pode escorregar um pecado, blasfemar é quando você, conscientemente, você usa as palavras ali para blasfemar. Inclusive eu ouvi outro dia na internet, os irmãos têm que ter cuidado, vocês que navegam, que aí um grupo de ateus, né?
coitados deles, que eles têm os seus blogs e Facebooks e sites e redes sociais. E ali eles entram muitas vezes em debates com cristãos, e eles tentam induzir os cristãos a blasfemar contra o Espírito Santo. Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, tá? Tem que ter cuidado. Tenta induzir os cristãos a blasfemar contra o Espírito Santo. Tem que ter muito cuidado com isso, certo? Em nome de Jesus. Então nós vimos que essa foi a quinta e última coisa que nós apresentamos aqui, que não devemos fazer em oração, certo? Apresentar a Deus. Vê se a igreja está lembrada ainda. Deixa eu pegar aqui. A primeira coisa qual é, irmãos? Não usar vãs repetições, né? Segunda coisa, nunca se mostrar, se exibir na oração, né? Terceira coisa, nunca orar se exaltando ou se justificando a si mesmo. Quarta coisa, nunca pedir coisas para gastar com vaidade ou com deleites da vida, certo? E a quinta e última coisa, nunca devemos orar em favor de alguém que cometeu o pecado para a morte, que acreditamos que seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, irmãos, para nós concluirmos, nós precisamos ter mais cautela com aquilo que nós temos pedido a Deus em oração, e a forma como nós temos pedido a Deus. Nós vimos aqui que não adianta você pedir da forma orgulhoso, soberbo, achando que é merecedor, né? E ter cuidado como está pedindo. Se você não está com orgulho, com soberba, achando que é merecedor. E ter cuidado também com o que você está pedindo, porque nós vimos aqui claramente o quê? Que não devemos pedir algumas coisas, inclusive coisas para gastar com nossos deleites e prazeres, certo? E também, irmão, nós temos que ser maduros, né? Ser maduros e entender que tem coisa que Deus nunca vai dar para nós. Tem coisa que Deus nunca vai dar. Por quê? Porque Deus sabe que vai atrapalhar a nossa vida com Ele. Tem coisa que a gente vai pedir, Deus nunca vai dar, porque Ele sabe que aquilo vai atrapalhar a tua comunhão com Ele. Então como é que Deus vai lhe dar uma coisa que vai atrapalhar a sua comunhão com Ele? Ele não vai dar. Ele não vai dar. Então é importante alinhar os nossos projetos. Todo mundo aqui tem projeto, não tem? Todo mundo tem projeto. Seja qual for, mas tem um projeto. Nem que seja de rebocar um buraco que está lá na parede da casa, mas isso é um projeto, né? De amarrar um varal amanhã para estender roupa, é um projeto. Então todo mundo aqui tem algum projeto. Então é importante nós alinharmos nossos projetos com a vontade de Deus. É importante isso. Sabe, você vê os teus projetos, rever e alinhar os teus projetos com a vontade do Senhor. Certo? E tudo que não for vontade dele, o que é que você tem que fazer? Abrir mão e confiar que Deus sabe o que é o melhor para você. Pega os teus projetos. Senhor, isso aqui está alinhado com a tua palavra, com a tua vontade? Não, isso aqui é ganancioso. Não, está não, Senhor. Eu vou alinhar esse projeto com a tua vontade, com a tua vontade. Estava querendo um Land Rover, mas agora eu percebi que um carro popular resolve tudo para mim. Pronto, vou alinhar com a vontade de Deus. Estava querendo uma mansão na beira da praia, mas eu percebi que uma casa aí, outra casa, outro tipo de casa resolve meu problema, né? Estava querendo usar as melhores grifes, as melhores marcas, mas eu percebi que eu posso usar outras grifes e outras marcas. Amém. Então alinha os teus projetos com a vontade de Deus. Alinha, certo? Porque Deus sabe o que é o melhor para você. Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, para concluir, peço aos irmãos que reflitam no que foi falado aqui hoje e que aplique na sua vida de oração, porque nós estamos aqui construindo a cada dia um tijolinho a mais na nossa vida de oração. Quando nós ouvimos esses estudos, tem sido muito proveitoso para mim, irmão, pregar isso e estudar isso para poder pregar para vocês. Está sendo muito edificante para a minha vida, e creio também edificante para a vida da igreja. Então, não use as vãs repetições quando você for orar. Não ore de forma soberba, arrogante a Deus. Não peça coisas para gastar com as suas vaidades. Não peça, tá? E não se ache merecedor quando você for entrar na presença de Deus para orar. Não ore por alguém que blasfemou contra o Espírito Santo, que isso vai ser perca de tempo. Você viu ele blasfemar, não adianta orar. Se quiser orar, pode orar, mas não adianta, que Deus não vai responder, que Deus não vai ouvir.
Então, tenhamos cuidado, tenhamos cautela, aprendamos, né? E prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que isso vai ser muito proveitoso para as nossas vidas. Então, Deus está nos dando esses dias, essas ferramentas que nós devemos aplicar em nossas orações. Eu creio que muitos irmãos que me ouvem aqui, e que me ouvem aí pela rádio, me ouvem pela internet, agora onde chegou esse vídeo, que precisavam ouvir isso. Como nós estamos aqui como crianças recém-convertidas, aprendendo a orar. Esse tema dessa pregação, tudo começou com: Senhor, ensina-nos a orar. E é isso que Jesus está fazendo para nós.